Quando eu era jovem, solteiro e morava num apartamento minúsculo de um dormitório, às vezes eu recebia a visita de alguma candidata à senhora Oi Luiz. O problema, o apartamento estava sempre uma zona, prato sujo, roupas espalhadas, poeira, até pelo de cachorro que eu trazia da casa da minha mãe. 1 minuto antes da visita, eu, desesperado, varria toda a sujeira para debaixo do tapete, escondia os pratos no forno, jogava as roupas no armário. Mas a gente sempre esquece um detalhe, alguma ponta solta, e a visita acabava sempre tropeçando em alguma bagunça. Ontem, Xandão e Barroso agiram como jovem Oi Luiz. Varreram no último minuto a sujeira deles para debaixo do tapete, esconderam as coisas feias para receber a visita da Comissão de Direitos Humanos da OEA. Mas uma ponta ficou solta, uma prova da sujeira de nosso regime. E quem mostrou? O próprio ministro da Defesa. Sujou. Começou muito mal a visita ao Brasil do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Vaca. Por quê? Saca só quais foram os primeiros a receber o sujeito. Sim, ninguém mais, ninguém menos que o iluministro e presidente do Soviético Tribunal Federal, Luiz XIV, Luiz Roberto Barroso, e o sinistro Alexandre Uglandi. Isso aí é a mesma coisa que visitar o Nicolás Maduro para perguntar a ele se a liberdade de expressão na Venezuela está sendo respeitada. Não que eu esteja muito surpreso, afinal, olha a cara de pissolista do Pedro Vaca. Jean Willis, é você? Mas não é só a cara, não. Olha o que o sujeito escreve. Discurso de ódio aumenta no Twitter em seus maiores mercados após a aquisição de Musk. Musk cortou praticamente todos os funcionários em Brasil, permitindo um aumento descontrolado de desinformação que ajudou a alimentar os ataques deste mês ao centro de governo do país. Para piorar, a OEA, que paga o salário de Pedro Vaca, recebe verbas da USAID há décadas. Sim, a mesma USAID que andou interferindo em processos eleitorais, atuando para derrubar governos de direita, que criou uma cartilha para combater a desinformação e o discurso de ódio nas redes, mas só da direita. E que, olha só, firmou parceria com o TSE de Barroso, Esper e Xandildo. Que mundo pequeno, né? Ou seja, tudo indica que foi um encontro de comadres. Essa visita ao STF para tomar chá com biscoitos na companhia dos caras que mais ficam de mamilo duro quando ouvem a palavra censura é um péssimo indício. Pedro Vaca dá sinais de que não é imparcial e que é submisso à narrativa oficial do regime. Além do mais, isso é um tapa na cara dos inocentes presos do 8 de janeiro, aos jornalistas censurados e exilados, aos parlamentares perseguidos. Ao priorizar os burocratas autoritários, Pedro Vaca inverte a lógica de policiais, jornalistas e todo profissional que investiga crimes, que é primeiro ouvir a vítima, reunir as provas e só depois buscar a versão oficial para fazer o contraponto, o outro lado. Nem o Celso Russomano no Aqui e Agora desrespeitava essa lógica. Nós resolvemos o problema. Segundo, eu chamar a polícia aqui e nós vamos todo mundo para a delegacia. Você pode dizer que é protocolo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas se tem que falar com representantes do Estado, deveria ser alguém do governo federal, o executivo, ou algum ministro do executivo. Achei estranho que foram logo na toca dos lobos. Pelo que se sabe, os sinistros tentaram justificar a escalada autoritária no Brasil com aquele papinho de sempre. Bolsonaristas malvados ameaçavam os togados, tentaram um golpe, tinha plano até de arrastar o Xandão pelos cabelos e de matar o Lula botando veneno na cachaça dele. Chegaram a citar Daniel Silveira.
Barroso Esper disse ao relator da comissão que em 5 anos somente 120 perfis foram bloqueados por postagens com conteúdo ilegal e que não há quadro generalizado de remoção de perfis. Ele só não contou que, coincidentemente, todos esses perfis bloqueados eram de pessoas de direita, nenhuma de esquerda. Além do mais, esse papo de golpe e ameaça à vida do grande líder é o mesmo usado dia sim, dia também pelo Maduro para justificar a ditadura venezuelana. Já é uma estratégia manjada de ditadores. A única coisa positiva desse encontro é que no final Xande e Barroso Esper estavam com uma cara de bumbum, mas é muito pouco. Em vez de se reunir com os togados, Pedro Vaca deveria bater um papinho com José Múcio, o ministro da Defesa do Lula. Ontem, no Roda Viva, o Múcio ensinou o básico dos golpes de Estado para os jornalistas e principalmente a Vera Magalhães. Ele disse: o STF não pode condenar pessoas inocentes junto com as culpadas. O STF não pode achar que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe se não havia liderança, armas, financiamento e um exército invadindo as sedes dos poderes. E se as sedes dos poderes estavam vazias, afinal, era domingo. E voltando para a anistia do 8 de janeiro... A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que foram, tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora... Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ter pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando... Nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país. Olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado. Mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Quando houve o golpe de 64, esses militares tinham 3 anos, os comandantes militares tinham 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? O general Heleno não era tão novinho assim, eu acho que nós temos casos que nós vamos rever. Ministro. Para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode pensar à vontade, desde que me respeite. Isso tem quantos séculos? Isso é de Voltaire. Morrerei defendendo o direito de você pensar, mesmo que seja diferente de mim, do seu pensamento. Mano, a Vera Playmobil espumando de raiva queria saltar no pescoço dele. A mulher, que já é feia, fazendo cara feia para um Múcio, virou um filme de terror. E as militantes pseudo-jornalistas se contorcendo para continuar a narrativa de golpe. As jornalistas são mais militantes de esquerda do que o próprio ministro do ladrão. Repara como a Verba Magalhães não quis nem ouvir falar em anistia.
Antigamente, os militantes mais fanatizados da esquerda tinham a preocupação de simular uma certa moderação. Hoje em dia, o fingimento acabou. A militância jornalística é feita de forma assintosa e agressiva. O ódio na cara das militantes de redação ficou tão evidente que parecia que elas tinham acabado de fazer uma harmonização facial na mesma clínica de esquina que o Pablo Vittar. As fuças tudo contorcida na força da raiva. Tá na cara que esses jornalistas não tratam conservadores só como opositores, mas sim como inimigos mortais. Se eles pudessem, mandariam para as masmorras não só os manifestantes de 8 de janeiro, mas todos os conservadores, que eles tratam como extrema-direita. Para eles, censurar a direita não basta. É preciso tirar o ganha-pão, os filhos, a casa, nos tirar de circulação. Eu diria até que uns 70% desses jornalistas gostariam de nos eliminar mandando para o paredão. Esses são os defensores da democracia. Quer dizer, democracia relativa, em que um criminoso é presidente e burocratas que não receberam um só voto governam o país e só um lado da população, o esquerdo, conta com os direitos fundamentais. O ministro falando em pacificação e as enviadas do capiroto jogando gasolina na fogueira. Essa pacificação nunca vai acontecer por uma razão muito simples. Não é do interesse da esquerda pacificar porra nenhuma. Para eles, a única opção que há é o controle, a subjugação e, melhor ainda, a eliminação da direita. Não há paz com quem só pensa em guerra. Abuso de poder no Brasil sempre foi uma coisa comum, mas atualmente atingiu níveis nunca antes sequer imaginados. A pena por prender pessoas por crimes inventados deveria ser maior do que a dos crimes comuns. É o tipo de corrupção mais infame que existe. Para mim, não se trata de anistia, graça ou perdão, trata-se de anular essa coisa pútrida, essa aberração jurídica e punir os que cometeram abuso de autoridade. Por outro lado, é intrigante o posicionamento do nosso ministro da Defesa. A crítica exposta, vinda de um membro do alto escalão do Lula, demonstra no mínimo um descontentamento que ele pode estar trazendo da ala militar. Ou talvez alguma coisa muito séria tenha acontecido nos bastidores para esse pessoal mudar de ideia. Estariam os perpetradores da injustiça? Estariam os perpetradores da injustiça aos poucos, discretamente abandonando o barco das mentiras? E o que teria causado isso? A visita do Jean Willis, Pedro Vaca? O desmantelamento da USAID? Eu não sei. O importante é que o ministro da Defesa disse com todas as letras que há inocentes presos por causa do 8 de janeiro. Há pessoas com penas pesadas que não cometeram crimes que justificam essas penas. Ou seja, ele, um membro do alto escalão do regime, reconhece a injustiça brutal contra essas pessoas. Em que tipo de regime pessoas são presas por questões políticas, sem respeito ao devido processo legal mesmo? Dica: começa com D e termina com URA. De toda forma, o Jean Willis da OEA hoje irá ouvir o nosso lado da história após ouvir Alexandre Barroso. Está prevista uma conversa com Felipe Martins, o prisioneiro particular do Xandão, agora proibido de sair de casa e usando tornozeleira eletrônica por causa de uma viagem que ele nunca fez. Manifestantes já convocaram uma passeata em São Paulo nesta quarta-feira, mesmo dia da visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao Estado. A concentração será na Avenida Paulista, em frente ao MASP, com destino à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP. Se você estiver em São Paulo no dia, tá aí um bom programa: constranger ditadores de esquerda na frente do mundo todo. Se a gente fizer muito barulho, vai ficar cada vez mais difícil para o Xande e o Barroso fazerem como eu fazia e esconder a bagunça e a sujeira das visitas. A vaca vai sair do brejo. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses?
Como que eu nunca acreditei Cláudia, em você? Como que eu nunca eu fiz achava, isso? Cláudia, que isso Eu não nunca fosse fiz prejudicar. como? Me desculpa, Como eu não acredito tive culpa comigo? disso. Como acredito comigo? Cláudia, me perdoa, Cláudia, me perdoa. Eu não quero vou perder te você. perdoar. Me desculpa. Eu não vou te perdoar. Me desculpa, Cláudia. Eu não quero gosto te de perder, homem careca. entendeu? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.